Capítulo 2, e vamos assim ter uma palavra neste momento, que é propícia. Vamos assim declarar que Deus faça isso, o melhor acontecer na sua vida, e que o melhor de Deus seja ministrado assim sobre você. Em nome de Jesus. Nós estivemos viajando esse final de semana que passou, não é isso, mas já voltamos. Para a semana vamos de novo, e assim. Mas vamos assim, andar na palavra, viajar pela palavra melhor aqui. Não é? Vamos declarar assim que Deus possa fazer o melhor acontecer sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Estamos vivendo assim um tempo que é um tempo difícil, né? E nós precisamos realmente aproveitar agora para que a gente possa, não é isso, avançar diante da palavra e buscar assim, não é isso, nos encher. Isto é uma coisa assim interessante para nós. E na medida que nós vamos andando, nós vamos assim buscando fazer isto aí. Porque os dias que estamos atravessando não dá para perder o tempo, entendeu? Não dá para perder tempo. Os dias são difíceis, o tempo é difícil, como o apóstolo Paulo falou, não é isso, aos Timóteos. E nós precisamos estar realmente andando assim, conectados com a palavra, para que a gente saiba justamente o caminho que deve seguir. Isto é uma coisa interessante para nós. E vamos assim pôr em ordem tudo isto. Eu já orei? Não. Então feche seus olhos e vamos orar ao Senhor nesse momento. Aleluia, Senhor. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor e entregamos agora esta palavra ao Senhor, meu Pai. E pedimos que o Senhor faça, ó Deus, assim o melhor acontecer, Deus, no desenvolver, na desenvoltura dessa palavra. O Senhor reine, o Senhor opere, o Senhor abençoe e manifeste a sua graça e a sua bondade. Meu Deus, nós te bendizemos por tudo e assim declaramos a vitória do Senhor sobre cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Então, uma coisa que nos chama a atenção é justamente os dias que estamos vivendo. O apóstolo Paulo ele já falava sobre isso, tempo difícil e trabalhoso, está lá em 2 Timóteo capítulo 3. Mas sobre tudo isso também, nós poderemos falar nesta noite sobre algo que é um assunto assim, que diz respeito aos dias vindouros, que são tempos escatológicos, e é necessário que a gente possa saber sobre eles, entender sobre ele, e buscar viver assim, não é isso? Algo que realmente vai despertar o nosso dia a dia, o nosso viver. Isso é uma coisa assim interessante a gente aprender. Por que é interessante aprender? É interessante porque é o nosso caminhar, é a nossa caminhada, é a nossa trajetória de vida, que nós vamos ter daqui até o final. E isto nós não podemos deixar passar. Nós temos que aprender, porque falar sobre os últimos dias, não é isso, e as suas dificuldades, isso é uma coisa assim que aponta para a volta do Senhor Jesus. E como todos nós esperamos o Senhor Jesus, então é necessário a gente entender quem é que está na frente, querendo interferir na sua volta. Não é quem é que está na frente querendo atrapalhar a volta do Senhor Jesus. E por que atrapalhar? Ele não consegue. O inimigo não consegue, mas uma coisa eu digo, aqueles que estão ainda na carne, eles podem ser atrapalhados, se não vigiar, não é? Então é necessário que a gente acorde para isso aí, a gente veja justamente o que a gente está fazendo. Então, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, diz o seguinte: ora, irmãos,
rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Que reunião é essa? Biblicamente nós vamos ouvir um toque de uma trombeta. E no toque dessa trombeta, nós estaremos assim, vamos constatar, não é isso? A igreja saindo assim da terra. A igreja sendo justamente, deixando a terra para encontrar com o Senhor nas nuvens. Vai acontecer isso aí? Vai sim. Será um dia sim de muita alegria para muitos e um dia de tristeza para muitos também. Então eu diria a você nesse instante que isso é uma coisa que a gente precisa realmente assim estar atentos a isso aí. Não é verdade? Então estar acordado para este momento é algo que nunca foi tão precioso como agora. E neste momento em que nós estamos realmente esperando, não é isso, o toque da trombeta, esperando a volta do Senhor, então é um momento também em que o inimigo, o inferno, ele está trabalhando em alta velocidade para que ele possa fazer com que, não é isto, a igreja seja dispersa, a igreja seja enganada, a igreja seja iludida, a igreja seja desviada do objetivo, achando que está certa. Então nós precisamos acordar para isso aí, não é isso? Então a Bíblia fala aqui o seguinte: quanto à nossa reunião com Ele quem? Jesus. Por quê? Como é que vai ser essa reunião? Essa reunião vai se dar justamente, alguém que não souber, que estiver perto ali do irmão Renato, por favor, dê uma força a ele. E achou a passagem? Pronto. Quando falamos assim sobre essa reunião com Ele, nós vamos ouvir um toque de uma trombeta uma hora dessa. Não sei a hora, não sei quando, não sei o dia, nem o tempo que isso vai acontecer. Uma coisa sabemos é que vai acontecer. E a segunda é que só quem sabe é o Pai, nem o Filho sabe, só Deus. E terceiro, vai acontecer num momento inesperado, ou horário nós não sabemos. Nós não sabemos, poderemos estar dormindo, poderemos estar acordados, isto aí vai acontecer. É imprescindível que a igreja esteja atenta, não é isso? Mas há muitas coisas que vão querer tirar a igreja do alvo. E nós vamos ler aqui para você ver biblicamente, não é isso, a revelação de Deus. E no versículo 2 diz o seguinte: que não nos movais facilmente do vosso modo de entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístolas, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então, o que é isso? O apóstolo está advertindo o seguinte: nós precisamos estar atentos, acordados, e também não precisamos ficar com medo, apreensivos, precisamos ficar precavidos. Como é precavido? Você já viu como a Bíblia fala sobre a pomba, não é isso? Prudente como a pomba, não é isso? E ao mesmo tempo, ser prudente como a serpente, e como é que mais? Me troquei os valores. Hein? Simples como a pomba e prudente como a serpente. Fugiu da memória. Então, isto aí é interessante que a gente esteja realmente. Não precisa você ficar agressivo, desesperado, não fica. Você precisa somente colocar a sua vida em ordem, e você precisa somente observar, não é isso assim, o que? Os mandamentos bíblicos, observar a meta de vida que você precisa desenvolvê-la, como você vai andar e assim por diante. Isto aí vai lhe ajudar bastante, porque você pega o comportamento bíblico e você começa a andar, e aí você está dentro do caminho. Mas como muitos fazem, que desprezam a caminhada perfeita, o caminho normal, aí isto não é bom, já não dá certo, não é bom isso aí para nós. Então, no versículo 3 ele diz o seguinte:
Ninguém de maneira alguma vos engane. Pode me acompanhar com a Bíblia. Engane, por quê? Não será assim, sem que antes venha o quê? Antes tem que vir o quê para Jesus voltar? Apostasia. O que é apostasia, irmãos? Um abandono de Deus, a frieza espiritual, avançando no meio da igreja. É um descaso mesmo no meio da igreja. É algo assim, não é qualquer coisinha, é algo forte, é algo assim de grande relevância, porém, andando em nosso meio, não é isso com cara de coisa boa, é isso aí, com algo, como se fosse algo agradável e bom para todo mundo. Então, esta atitude, essas coisas, esse sentimento, vão estar realmente acontecendo no meio da igreja, entendeu? E a igreja precisa estar acordada. Nós vamos começar, me acompanhe na leitura, porque há um bocado de coisinha aqui que a gente vai descobrir. Sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. E quem é esse elemento? Quem é esse elemento que vai vir realmente assim dessa forma, com tanta veemência? Não é isto? Isso aí aponta para o anticristo, entendeu? Anticristo quer dizer aquele que não tem Cristo, aquele que é anti-Deus. Então, nós já temos visto aí, não é isso espalhado aí, não posso falar muito sobre isso aí, mas assim, costumes que estão sendo desenvolvidos, não é isto? É que eles são contra a palavra de Deus, eles são antibíblicos, eles não podem ser realmente assim, não é isto? Eles não podem confirmar, confrontar, eles estão confrontando a Bíblia, mas não podem ser confirmados, porque aquilo que Deus fez, a gente não pode meter a mão para a gente alterar, o que Deus fez, deixa lá. Então, voltar à prática das primeiras coisas, é a melhor coisa que nós temos na vida. E Deus assim, falando à igreja de Éfeso, Ele despertou: eu tenho contra ti que desprezasse o teu primeiro amor. Volta à prática das primeiras obras, senão eu venho e arranco da tua mão o teu castiçal, não é? Então, isso é uma coisa assim que nós precisamos estar atentos, não é isso? Então, a prática do primeiro amor. O que é a prática do primeiro amor? A prática do primeiro amor foram aqueles dias que passaram-se na vida das pessoas, que a pessoa amanhecia o dia com vontade de orar, queria estar orando, queria estar buscando ali, queria estar lendo a palavra, queria estar evangelizando, tinha prazer em estar na igreja, tinha prazer em fazer a obra de Deus, tinha prazer em fazer uma série de coisas agradáveis para Deus. Estas são as práticas do primeiro, esta é a prática do primeiro amor. E muitas vezes isso aí foi desprezado, isso aí tem sido, no decorrer do tempo, arrancado da vida da igreja. Por quê? Tem sido trocado por valores que muitas vezes eles parecem ser bons e não são, não é? Muitas vezes tem sido trocado por uma festa, por uma coisa ou outra assim, que parece estar realmente glorificando a Deus e não está. Coisas de diversificação, diversões lançadas diante de tudo isso aí, não é isto? Sentimentos têm sido colocados assim na mente das pessoas, a fim de que as pessoas possam realmente, não é isso, ter a coragem de trocar o culto por qualquer outra coisa, não é isso? E o culto é um culto a Deus, e muitas vezes a própria igreja está entregando de bandeja, está fazendo liberalmente, o cúmulo, não é isso? O cúmulo. Se Deus tem a prioridade na nossa vida, a gente arranca a prioridade que é de dar a Deus e dá para nós. Queridos, é aí que começa agora a porta, a garganta, não é isso? Do julgamento, a trilha do julgamento, onde muitos vão parar na garganta do diabo ou a condenação eterna, se não olhar e se não retornar. Precisamos realmente ter um cuidado com isso aí. Quantas vezes, eu lembro muito bem que, até no princípio dessa igreja, no início,
quando alguém aniversariava, tinha prazer assim de chamar para fazer um culto de ação de graças, mas era um culto mesmo, era um culto com louvor, com oração, com adoração, com alegria, com tudo. Depois de tudo aquilo ali, quando passava, aí agora ia servir o bolo lá, qualquer coisa que fosse. Hoje não existe mais isso. Hoje é o seguinte: vó, nós vamos fazer, apareça lá para a gente comer um bolo. Estou mais preocupado com o ventre do que até mesmo com a unção. Apareça lá para a gente comer um bolo e a gente vai fazer uma oração, fazer um culto. Mas é aquele um culto relâmpago, não se preocupe não, já vai se preocupando com isso aí, não se preocupe não. Como se um culto a Deus fosse uma coisa assim extremamente terrível. O que é isso, cúmulo? Aí a gente faz aquela oraçãozinha assim, que mal sai da boca, e malmente chega até aqui. Pronto, agora vamos se alegrar. E aí como é que fica a situação? Se você parar agora para você olhar, você vai fazer uma análise. A quem é que você deve a vida? Por que é que você está de pé aí? Se é um culto de ação de graça, por que é que você chegou até agora aí? Por que você está vivo? Não tem explicação? Tem sim, agora não quer falar porque é decepcionante. Você está entendendo? É decepcionante. Nós precisamos fazer o seguinte, porque é que quando a gente está orando, está louvando, a gente diz: toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação tem que ser dada a Ele. Amém? Mas será que é isso mesmo? E aí agora nós começamos a analisar, será que é isso aí mesmo? Porque na hora que entra a nossa festinha, então Deus fica de fora. É um convidado meia tigela, né? Como diz as pessoas lá em Pernambuco. Convidado que não tem muito valor. Entra aí e sai logo. Dê seus pulos e vai embora. Porque aqui o espaço é meu. E aí? Como é que fica? Não, mas foi uma benção. As pessoas têm uma mania de dizer tudo é uma benção. Eu gosto de analisar que tipo de benção é essa daí. Mas foi bom. Como foi bom? A primeira coisa, em primeiro lugar, eu digo que uma coisa foi boa mesmo, e isso é um ponto de vista meu. Quando eu vejo a glória de Deus permeando o espaço. Quando eu sinto que Deus está naquele lugar, eu digo: agora foi bom. Pode ter duas pessoas só. Eu digo: agora foi ótimo. Mas fazer uma coisa simplesmente para agradar, com a palavra, com uma coisa ali, olha, não. E nós sabemos que tudo isso agora, nesses dias que estamos vivendo, estão sendo lançados diante da igreja, todas essas coisas. Qualquer distração arranca a igreja da sua posição. A igreja precisa estar acordada, precisa estar de pé, precisa estar olhando muito para isso aí. Qualquer coisa, a igreja troca os valores. Amados, eu quero dizer uma coisa a vocês nesse momento: acordem para isso aí, acordem para esta situação, não permita que isso aí aconteça na sua vida, porque hoje você pode estar bem, Deus pode estar lhe sustentando hoje, mas amanhã a consequência pode bater na sua vida e você não saber o que fazer mais da vida. Você está entendendo? São essas coisas que vão acontecendo diante de nós. E não simplesmente só por isto, não só por isto, mas porque também nós somos escravos do Senhor. Não gostaram? Somos prisioneiros com Cristo. Cantaram agora aqui:
Já estou crucificado com Cristo. Cantar agora. É verdade? É verdade essa música? A letra é. Agora, se eu cantar, eu estou cantando de verdade, está saindo daqui de dentro. Precisamos estar acordados para isso aí. Porque essa cilada, ela é tão sutil, que muitas vezes você não percebe. Esses acontecimentos são tão sutis, que muitas vezes você não percebe. Está entendendo? Então, os valores que devem ser dados para Deus, nós estamos colocando eles em último plano e colocando os valores passageiros na frente. Na frente. E depois nós queremos assim questionar ou até retocar algumas coisas que a gente acha que está errado, mas o problema já começa por aí. O problema já começa por aí. É que Deus não está tendo muita ênfase em nosso meio. É que Deus muitas vezes gostaria de se expressar. Deus gostaria de fazer ver o melhor acontecer. Tivemos aquele avivamento lá em Asbury, nos Estados Unidos. Começou como? Um grupo de jovens, estudantes, decidiram largar o pessoal e deixar ir embora. Fecha a capela, fecha o templo, e nós vamos ficar aqui. E eles começaram, e seguraram, e foram em frente. Deu 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 10 horas, 15 horas, 20 horas, 30 horas, 50 horas, 100 horas, 200 horas, 300 horas, e só o povo avançando. Por que isso aí? Porque Deus, Ele chega no lugar e fica quando Ele achar espaço. Mas para Ele ir para um lugar, para Ele ficar lá, você fica aqui, você é o tal, você é o dono da cocada, e Ele fica de lado. Deus não está interessado nisso aí não, meu irmão. Pode ter certeza, se toda a sua obra for feita nesta base aí, amanhã ela vai desabar e não presta mais. Isso passa, isso desaparece, isso perde o seu valor. Isso vai chegar a um ponto assim que não vai prestar mais para nada, porque isso não tem vida própria. A vida está em Cristo Jesus. A partir do instante que a gente começar a buscá-lo e andar com Ele e dar ênfase à sua presença, então nós começaremos a ter vida, e a essência da vida virá para nós, porque é assim que acontece, é desse jeito. Então nós precisamos ter os nossos olhos abertos sobre tudo isso aí. Antes que venha a apostasia, que é isso aqui que nós estamos falando. Apostasia é abandono, ou então desprezo de Deus, menosprezo, não ver Deus assim com seriedade, ver Deus simplesmente assim como um passatempo. Eu tenho um Deus. Naturalmente a gente conhece, eu conheço muitas pessoas que eles agem dessa forma. Eu já tenho Deus. De que forma você tem Deus? Não, eu conheço Ele, meu pai é crente, minha mãe é crente. Não estou falando sobre isso. Estou perguntando se você conhece Deus. Conhece de ouvir falar? Ou conhece de viver? Tem isso aí. E às vezes chegamos a um ponto em que é tão brutal que nós deixamos justamente essas coisas se manifestarem em nossas vidas. E amanhã nós vamos precisar, amanhã nós vamos depender do nosso Deus. E onde é que nós vamos encontrá-lo? E de que forma nós vamos assim tê-lo em nossas vidas? Porque sabemos que por trás de tudo isto existe uma manifestação maligna, diabólica, infernal, que está semeando sentimentos no meio da igreja,
na vida do cristão, para que ele possa realmente ir jogando fora, modernizando a sua vida, ampliando a sua vida, mas não para o bem, mas para o pior, deixando de lado aquilo que é sério, se apegando às coisas efêmeras, entendeu? E vai andando assim dessa forma, e Deus vai ficando somente, olha, eu estou esperando, mas você sabe o que está escrito em 2 de Crônicas, capítulo 15? Deus diz o seguinte, olha, se te achegares a Deus, Ele se achegará a vós, se deixares, Ele vos deixará, está escrito. Então está aí. Qual a nossa escolha nesta noite? De que forma nós queremos então viver? Simplesmente dessa forma, com esse sentimento de abandono, de desprezo, como se já tivesse bastante acostumado com Deus, tivesse muita intimidade contra Ele, ou ousadia contra Ele. Queridos, não é dessa forma não, não é desse jeito, entendeu? Hoje a gente está vendo as coisas tão modernizadas, tão difícil, não é isso? Tão elitizada, tão voltada assim para, como é que eu diria? Bom, está aí, lançado aí fora, entendeu? Tudo distanciado, tudo você faz agora online. Sou contra, tem coisas que são boas, mas precisamos ter cuidado. Então, de que forma a gente vai enfrentar agora a vida? Advirto, a vida não termina aqui. Ainda que alguém morra agora, não terminou a vida. A porta se fechou para o mundo, mas a porta vai se abrir para a eternidade. É interessante a gente abrir os olhos para isto. Então, essa apostasia que a Bíblia fala, é justamente o gancho que o diabo achou para prender a igreja. Quantas pessoas que já não têm mais vontade de cultuar, quantas pessoas que já não têm mais vontade de estar orando, quantas pessoas que vê a igreja por vir. Eu vou, se tiver alguma coisa para fazer, eu vou, que eu estou servindo a Deus do mesmo jeito. Não, eu vou abrir o seu entendimento agora. Cultuar a Deus é cultuar a Deus, prestar um culto a Deus é prestar um culto a Deus, tirar as coroas e lançar fora é um culto a Deus, é render-se diante de Deus, que era o que os 24 anciãos faziam. Eu não posso ocupar esse lugar para encher com qualquer coisa, que eu estou fraudando a essência e o querer de Deus na minha vida. Isso é fraude. Deixe-me falar para você já entendendo, porque estamos falando sobre apostasia. Está aqui, isso vai gritar amanhã para você. Isso é fraude. Então vamos dar a Deus aquilo que é dele. Se tem alguma coisa para fazer, a gente faz depois. Mas vamos dar a Ele o direito que Ele tem de receber algo da nossa mão. Estamos assim. Qualquer coisa é impedimento para a gente deixar de cultuar. Uma gota de chuva é um impedimento para a gente deixar de cultuar. Você está entendendo? Qualquer probleminha, chegou uma pessoa, pronto, já não vou mais. Ah, não, meu irmão. O meu momento é esse. Quer ir comigo? Vamos. Não quer não? Fique aí. Tem alguém que é maior que você. Fique. Então vamos lá. Eu não estou levando para o inferno, não estou levando para a igreja. Vamos lá? Ah, não quero. E por que veio nessa hora? Quem te mandou vir aqui nessa hora? Deus não foi. Ele mandava se Ele estivesse lhe chamando para você vir para a igreja. Mas mandar na hora de você sair, sabendo que você fica, se Ele não vier, foi o diabo. Então nós precisamos abrir o entendimento para isso. E não é só isso, que eu estou falando um pingo daquilo que a gente precisa descobrir. Eu lembro do tempo em que, na realidade, a gente tinha aquela sede instaurando, mas era uma sede mesmo, a gente corria atrás da oração, era jejum, oração, era uma batalha, era uma beleza mesmo.
A gente tinha prazer de estar na igreja. A gente tinha prazer de evangelizar. A gente tinha prazer de sair catando demônio, não tinha para expulsar. Era bonito, achava bonito aquilo ali. Você está entendendo? Tinha prazer. Corria atrás daquilo ali. Fazia questão de estar jejuando só para aparecer demônios para estar expulsando, pessoas doentes. Hoje, se você olhar na vida da igreja, você vai ver as pessoas assim, ó. Onde é que são as pessoas daqui? Onde é que elas estão? Eu não vou responder não. Mas é isso aí que você está vendo. O que é isso que está acontecendo? É o sentimento. O sentimento enxertado. Já viu aquela bombinha que enxerta? Pouco a pouco, você nem percebe. Não, mas é porque eu estou assim. É porque não estou bem. Quando é que vai ficar bem? E agora? É assim? É assim que Deus é valoroso na minha vida, na nossa vida? É assim que nós abrimos a boca e choramos, oramos em língua e ficamos ali o tempo todinho fazendo aquilo ali? É assim que nós, muitas vezes, levantamos as mãos para adorá-lo? Mas os nossos sentimentos, o sentimento que temos muitas vezes dentro de nós, troca a presença de Deus por qualquer coisa. Passou na frente, troca. Boa. Hoje você pode trocar. Mas vai chegar um momento que você não vai poder mais trocar. Hoje você pode até trocar. Mas se prepare que vem um troco também para você. Não brinca com isso, pessoal. Acho que falta muitas vezes assim a gente ter esta visão, esta revelação de Deus. Porque a investida que está na retaguarda não é pequena, é grande. Agora, como o inferno, ele não é bobo, o diabo, ele não é bobo. Ninguém fica pensando, não, que ele é bobo, é um bobinho. Não é bobo, não estou dando glória para ele. Ele é ardiloso. Então ele vai procurar justamente, entendeu? Esses momentos aí, e fazer com que você possa sentir-se sim, jogando fora passo a passo o que ele está lhe dando. A pior coisa que eu acho na vida de um cristão é quando ele chega e diz, olha, eu não vou mais fazer isso aqui não, eu vou entregar. De quem é isso aí? De quem é isso aí que você está fazendo? Porque chegar a um consenso de que você tem que deixar aquilo ali porque tem um outro maior e não vai dar para conciliar, é uma coisa. Mas você dizer assim, eu não quero mais. De quem é isso aí que você está fazendo? Ele merece? Ele merece isso que você está fazendo? Precisamos olhar isso aí. Precisamos estar atentos, os olhos abertos, ouvidos, para ouvir isso aí. Ele merece isso aí? E hoje está assim. Apostasia é isso aí, é abandono. Apostasia é você, muitas vezes está em casa, dormiu um soninho, a cabeça ficou um pouco moloide. Não vou hoje para a igreja. Eu tenho um compromisso hoje na igreja, mas não vou porque eu estou um pouquinho assim. Queridos, eu quero dizer uma coisa a você nesse instante.
Para não ser mentir, minta para você, não minta para Deus. Porque isso aí vai ser passado na peneira. Eu lembro que a gente faz um trabalho de oração lá na avenida, ali na frente do Palace, nas segunda-feiras. E teve uma segunda-feira que eu me confundi. Aí eu liguei para o pastor Ricardo. Ricardo, olha, é o seguinte, você não vai vir hoje não? Ele disse, rapaz, eu esqueci de lhe avisar que a gente está hoje em festa. Eu esqueci de avisar. Ele disse, não tem problema não. Eu vou fazer a oração aqui. Só tinha eu e mais 3. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Fiquei ali sozinho, orando para lá e para cá, o povo passando, que fica um pessoal fazendo caminhada, olhava para a minha cara e disse, o que esse cara está fazendo aqui? Depois peguei o chofar, toquei, aí passava alguns e dizia, agora piorou, tem doido na área. Terminei 1 hora de oração lá, peguei o chofar, botei no case e pronto, foi embora. O que foi que eu perdi com isso? Nada, e ganhei muito mais porque eu tinha marcado com Deus ali. Se nós somos servos de um certo espaço, de um Deus, e nós temos que arcar com certa atividade e com um certo espaço, e com certo serviço, vá e faça. Se você for tão afetado a ponto tal de você não conseguir, Deus vai ver. Mas se você não conseguir, se você não quiser fazer, é pior para você. Apostasia. Ele vai se manifestar, é o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e objeto que adora a Deus, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aqui vem assim uma interpretação muito forte para a gente, porque isto é uma artimanha do anticristo. Ele vai se manifestar. Agora, até lá ele vai estar forçando a barra em relação ao querer de Deus, em relação à vontade de Deus, em relação ao que Deus quer fazer. E ele vai forçar a barra para que isso não aconteça. Não é isso? Se levantará contra tudo aquilo que se chama Deus. E o que é que se chama Deus hoje na nossa linguagem? São os mandamentos de Deus. Concordam? Concordam? Então, quando falamos dos mandamentos, falamos da palavra. Quando falamos da palavra, nós estamos falando do verbo. Jesus é o verbo. João capítulo 1, versículo 1, 2, 3, diz o seguinte, que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Amém? Então, o verbo era Deus, quem? Jesus. E ele vai se opor contra tudo isso aí. Você quer ver uma coisa? Vou dar um toque bem ligeirinho. Ideologia de gênero. Gênesis capítulo 5, versículo 2 diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Macho e fêmea o criou. Pronto. Isso está aí. Então você vai ver que vai estar acontecendo esta corrida aí contra aquilo que se chama Deus. Precisamos estar acordados, pessoal. Mas para isso, ganhar espaço, tomar corpo na vida de uma pessoa, tomar estrutura, se arrumar na vida de uma pessoa, é necessário que tudo isso aí aconteça da seguinte forma: a pessoa esteja preparada. Como é que uma pessoa pode estar preparada para receber as coisas ruins? Tirando de si a essência de Deus. A partir do instante que a essência de Deus sai do coração de uma pessoa,
então ela fica suscetível a receber qualquer informação que pareça, em primeiro lugar, pareça ser boa. É assim, que tem aparência de coisa boa, que tem aparência de verdadeira, e não é. Mas como a pessoa já está declinando mais para o abandono, ela recebe aquilo ali com facilidade. Bom, recebeu, agora vem o alimento e a estruturação, que vai chegar a um ponto em que a pessoa começa a fazer o seguinte, achar que aquilo ali é normal. Entendeu? É desse jeito que funciona. É assim. Então nós precisamos realmente ter esse cuidado, pessoal. E o cuidado, ele vai ter que trabalhar na nossa vida. Nós precisamos trabalhar ele. Porque ele vai ter que começar agora na nossa vida. Porque se os demônios, eles têm a influência de atacar, se o inferno tem a força de mandar a sua influência para dominar a vida das pessoas, as pessoas precisam ter a influência para repudiar tudo isso aí. De que forma? Orando. A oração é uma coisa assim fundamental para nós. No versículo 5 diz: não vos lembrais que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que eu detenho, para que ao seu tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste, até que o dia em que seja tirado. Preste atenção agora. O mistério da injustiça já está em operação. Mistério da injustiça já está em operação. Se você assiste jornais, se você passa por redes sociais, você vai ver essas coisas aí se desenvolvendo aí, à torta e à direita. Então é necessário que você pense nisso aí. O Ministério da Injustiça já opera? Sim. Quem é que detém? Quem ainda detém essa injustiça é o Espírito Santo de Deus. De que forma vai acontecer isso aí? Se a igreja, na realidade, não orar, a igreja vai declinar muito, muito, muito forte. A igreja precisa estar realmente voltada para a oração. A igreja precisa estar, não é isso, trabalhando com afinco sobre a oração. Não basta somente dizer, eu gosto de oração. Isso não impressiona. Então, é interessante tudo isso aí acontecendo, porque então, nós precisamos descobrir agora que nós temos também uma saída para a nossa vida. Em Mateus capítulo 16, no versículo 18, diz o seguinte: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Precisamos entender isso aí? Sim. Precisamos reconhecer esse posicionamento? Sim. Precisamos realmente ver que, na realidade, nós precisamos andar por esse caminho aqui. Este é o caminho da igreja. Não adianta a igreja querer andar, simplesmente é muito bom você organizar, você ajustar, deixar a igreja bonita, é bom, é legal, eu gosto disso, mas essa não é a base para a igreja. A base e o caminho para a igreja andar é o caminho do Espírito, o caminho do Espírito Santo, amém? O caminho da igreja é este. E que caminho é esse? É o caminho da oração. Não adianta muita história bonita, muita coisa, e deixar tudo bonito, porque tudo isso desaba de um dia para a noite. Tudo isso desaparece rapidamente. Agora, começa
a buscar uma vida, não é isso, íntegra na presença do Senhor, orando sempre, orando sem cessar, e você vê o que é que vai acontecer. A gente tem experiência já disso aí, a gente sabe que essas coisas acontecem, mas a igreja muitas vezes fica parada, ou espera que alguém mande. Não precisa você esperar uma ordem, é você avançar. Faça a sua história, faça sua estrutura, avance. É assim, avance. Aprendeu, aprendi. No tempo que eu estava despertando assim sobre oração, aí eu lembro muito bem disso aí, há muito tempo, não sei quantos anos, eu estava lendo aquele livro que eu queria muito pegar a estrutura de oração. Eu sempre gostei da oração, a oração e a palavra, sempre eu gostei de estar ali, eu brigo por isso aí. E eu estava um dia, o pastor João me passou assim, mostrou esse livro, A Oração Chave do Avivamento. Aí eu comprei esse livro, eu comprei e comecei a ler. O livro tem uma unção tremenda. Aí cada capítulo que eu ia lendo, eu ia justamente assim, querendo parar, mas não conseguia, e comecei por ali, e olha, e foi algo tremendo. Depois que eu tive essa experiência, até hoje, isso aí eu sustentei, porque há coisas que você aprende e joga fora, mas tem coisas que você precisa sustentar elas, e as coisas boas a gente não pode jogar fora, a gente tem que sustentar, porque elas são a ferramenta polidas, setas polidas para a nossa vida. Isso é interessante quando a gente vê algo dessa forma, entendeu? Por que então? Porque você aprende a orar, aprender a ler a palavra, ter intimidade com a palavra. Não precisa ser um acadêmico para estar lendo a Bíblia, você não precisa disso aí, você precisa ser uma pessoa quebrantada, obediente. Toda pessoa que é obediente, ela recebe de Deus muitos benefícios. Seja obediente, ande com a palavra, leia a palavra, comece a orar a Deus e preste atenção no que é que vai acontecer na sua vida. Muitos vão até ignorar, você mudou agora? Sim, por quê? Mas é assim mesmo. Então comece a fazer isso, seja dessa forma, e veja como as coisas vão se desenvolver na sua caminhada. E isso é bom. Sustente essa estrutura, leitura da palavra e oração, leitura da palavra e oração, porque a partir daí por diante, você começa a orar, começa a aprender a jejuar também, e daqui a pouco Deus vai dando coisas boas para você, vai falando com você, vai lhe estruturando. Não é uma coisa assim fantasiosa para você sair fazendo exposição que você ganhou. Que tem gente que faz o seguinte, ele aprende a orar em língua e agora ele vai orar em língua em tudo quanto é canto para chamar a atenção do povo. É brincadeira, né? Aprenda e fique para você. Agora desenvolva aquilo ali. Na hora essencial, ponha em ordem, você verá o que Deus vai fazer com você. É interessante isso aí. Então, digo a você nesse instante que, para encerrar, vamos lá no versículo 7 ainda. Porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Do meio seja tirado. Quando é que ele vai ser tirado? Quem resiste? O anticristo. E ele vai ser tirado com a presença do Espírito. O Espírito Santo é quem resiste ele. É o Espírito de Deus que resiste. Para o Espírito resistir, a igreja tem que orar. Amém? A igreja tem que orar. Até o momento em que a trombeta tocar, a igreja subir e a terra fica aí, no controle de Satanás. Porque tem pessoas que acham que depois do arrebatamento da igreja, Deus vai ficar aqui bajulando eles. Não, Senhor. Ele pode até vir fazer algumas coisas esporadicamente na vida de alguém que se arrependeu. Não é isso?
Mas ficar como fica hoje, não. Não. Que o tempo é esse, é o tempo da graça. A porta está aberta. Essa é a hora. Depois não tem conserto. Nem missa, nem reza, não. Não. Então, o que acontece? Versículo 8. E então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Na volta do Senhor vai acontecer grandes coisas. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Quem? O anticristo. Ele vem segundo a vontade de Satanás. Então ele vem para fazer justamente acontecer aquilo que nós não gostaríamos de ver. Não dá para falar mais aqui agora, porque o tempo esgotou. Mas nós vamos assim dizer a você uma coisa interessante. Igreja, acorde. Acorda, não fica na sonolência, essa demência espiritual. Desperta, igreja. Acorda, deixa de colocar, não é isto, pretextos para fazer a obra de Deus. Deixa de ficar enganando assim o próprio Espírito de Deus. Às vezes a gente engana o próprio Deus, sabia disso? Com o nosso querer, com a nossa vontade, com o nosso jeitinho brasileiro. Aquilo que a gente faz lá, que muitas vezes, às vezes faz lá fora com os homens, quer fazer com Deus. Não deixe essas coisas acontecer. Isso vai ser um prejuízo para a sua caminhada. Ah, não, mas eu já estou salvo. Sim, você está salvo, mas você está salvo uma vez, salvo para sempre? É assim, é? Então, se é assim, no dia da ceia, você não precisa fazer confissão, já está perdoado. Salvação, ela se perde. Se vacilar, perde. Entendeu? Então precisa colocar em ordem, precisa andar justamente diante de Deus assim, de vestes brancas. Precisa buscar isso aí. Então vamos andar, pessoal, dessa forma. Comece agora a buscar em Deus tudo isso aí. Ah, pastor, mas eu tenho uma fragilidade. Sei, todo mundo tem fragilidade na vida. Você não vai ficar cultuando a fragilidade, você vai cultuar aquilo que é forte para a sua vida, aquilo que é bom para a sua vida. É Deus. Busque isso aí, e o melhor vai acontecer em você. Amém? Aleluia. Vamos assim orar ao Senhor. Fique de pé nesse instante. Aleluia. Pessoal, louvor para subir. Louvado seja esse nome, Pai. Deus, aqui estamos na sua presença para engrandecer o seu santo nome. Queremos bendizê-lo, Senhor, nesse instante e determinar, Senhor, que o Espírito do Senhor se mova nesta hora, que a paz de Cristo seja derramada, a unção de Deus venha sobre todos. Eu ministro essa palavra agora aos corações. Eu declaro nesse instante que o seu povo receba, neste momento, a palavra do Senhor. Faça o melhor acontecer, meu Pai. Glorifique, meu Deus, o seu santo nome. Estenda, meu Pai, as suas mãos sobre cada coração, tangendo o povo para o seu caminho, Pai. Levando o povo para o seu caminho de origem, Senhor. Leva, Senhor, de volta. Antes do grito desesperador, leva o teu povo para o caminho correto. E abençoa, Pai. E domina. Ser com cada um. Opera. Em nome do Senhor Jesus. Declaramos nesse instante a grande vitória dos céus. O poder dos céus. Porção dobrada dos céus. Aleluia, Deus. Vem, Senhor, nesse instante. Vem. Vem, Senhor. Vem. Faz acontecer o melhor. Aleluia. Aleluia. Glórias te damos. Em nome de Jesus. Lembrem, nós dependemos de Deus. Lembre, eu, você,
nossa família, o que nós fazemos, o que temos, tudo depende de Deus. Não podemos deixar entregue a mercê da vontade daquele governo espiritual que muitas vezes ele não está centrado em Deus. E ele influencia e influencia com força. Toca na influência que você tem, toca nos sentimentos, toca em tudo, em toda a visão que você tem. Abre os olhos. É hora de acordar. Ser com o teu povo, Pai. Nós abençoamos nesta hora e declaramos, meu Deus, que, ó Deus, o Senhor possa manifestar-se de forma especial, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Vamos louvar ao Senhor, vamos